bem-vindos ao podcast Um Livro por Semana. Hoje a gente vai falar do livro Venda como Serhant. Serhant é o sobrenome de um corretor de imóveis que trabalha em Nova York, não só qualquer corretor, talvez o maior corretor de imóveis atual de Nova York, onde ele vendeu mais de $1 bilhão em apartamentos e casas. E nesse livro ele fala como apenas aos 36 anos ele conseguiu se tornar multimilionário com uma equipe de centenas de pessoas e um pouco da história dele. E aí, ao longo da história, você vai aprendendo algumas técnicas de vendas bem legais. Então, um pouco sobre o autor. Ele, na verdade, é uma pessoa, diz ele, bem introvertida. E o sonho dele era ser ator. E nos Estados Unidos você tem duas opções se você quiser ator, pelo menos antes da pandemia. Que era Nova York e Los Angeles. Então muitas pessoas de todos os Estados Unidos, todos os anos, se mudam para essas duas cidades, trabalham como garçom durante a noite e durante o dia elas fazem audições, testes para vagas na Broadway ou para algum comercial, filme. E era o sonho do Serhant, só que ele não conseguiu ser bem sucedido, essa é a realidade. Ele acabou sendo modelo de mãos, que eu nem sabia que era algo que existia, mas aparentemente ele fazia isso, mas não ganhava muito dinheiro, até que ele foi obrigado a procurar outra coisa, porque o cartão de crédito dele não passava mais, ele não tinha dinheiro. E aí um colega dele sugeriu ele ser corretor de imóveis. E o interessante é que ele não foi bem sucedido logo de cara. No primeiro ano, ele entrou em 2008 e no primeiro ano ele fez só $9 mil em vendas, que é muito pouco, principalmente morando em Nova York. E ele vai contando como ele foi crescendo. A primeira história, que é muito interessante, foi de um cara aleatório que mandou e-mail para ele, para que estava interessado em comprar um apartamento de $8 milhões. E o cara basicamente falou que queria comprar e depois desapareceu. Quando ele desapareceu, o Serhant já tinha falado para todo mundo que ele tinha vendido e ele entrou em desespero. Ele falou, cara, realmente outra profissão que não é para mim. Até que ele decidiu apostar todas as fichas dele e foi procurar o cara em Paris. Comprou uma passagem para vê-lo. E aí, quando ele foi viajar, finalmente o cara aceitou falar com ele e ele conseguiu fechar a primeira venda, depois de muita batalha. Então não foi fácil. E eu vou falar um pouco sobre algumas dicas que ele fala de vendas. E eu acho que vendas é algo que a gente faz não só como profissão, mas nossas vidas pessoais. É você convencer alguém a fazer algo que te interessa. Então, às vezes, dentro da sua família, nos seus relacionamentos, você não está vendendo suas ideias. Então, acho que essas ideias, mesmo que você não trabalhe na área de vendas, vão ser úteis para você. Uma delas que eu já tinha observado dando aula e participando do Toastmasters, que é um clube é um clube para falar em público, eu percebi que as melhores professores que eu conheci ao longo da vida e também as pessoas que falam melhor em público, elas fizeram em algum ponto da vida delas teatro e levaram a sério. E isso é algo que ele recomenda muito. Ele fala que hoje em dia ele tem uma empresa bem grande de venda de imóveis e todos os funcionários novos precisam fazer aulas de teatro. Mais especificamente aulas de improv, que são a improvisação. Vocês já devem ter visto. Tem shows de improvisação onde a pessoa fala uma coisa e a outra pessoa tem que improvisar, tem que falar em cima daquilo. Ele fala que você aprende a improvisar sem planejar, a você controlar suas emoções, conseguir controlar as emoções da outra pessoa, você expressar bem sua voz
E realmente eu não acreditaria se eu não conhecesse algumas pessoas que fizeram e realmente eu ver o efeito dessa prática na realidade. As pessoas que eu conheço que fizeram teatro são muito acima da média em falar em público. Então, uma recomendação que ele fala é: se você tiver a oportunidade, faça algum tipo de aulas para teatro. Eu acho que a gente associa muito com criança fazendo aula de teatro, mas existem vários lugares que oferecem para adultos e realmente é algo muito legal. Outra coisa que ele fala é que as pessoas associam a vendas uma conotação negativa, porque sempre vem a ideia de você vai numa loja querer comprar algo e vem alguém te encher o saco. E aí ele faz uma comparação muito interessante. Ele fala: quando você você tá numa festa e você quer fazer um amigo, você bate nas costas da pessoa e fala: quer ser meu amigo? É mais ou menos isso que os vendedores fazem. É algo não é algo sutil, não é algo com tato. Ele fala que uma maneira muito melhor é você fazer uma observação do contexto. Então principalmente um elogio. Então você vê a pessoa, fala: nossa, eu gostei do seu terno, gostei do seu óculos, gostei do seu relógio, porque você abre muito mais a pessoa do que falar: posso te ajudar? Tem algum problema? Então usar principalmente um elogio para abrir uma conversa, ele diz que é uma técnica que funciona na maior parte das vezes. Falar algo sobre situacional, tipo, tá chovendo, falar de chuva, claro que não é um bom exemplo, mas sei lá, alguma coisa que está acontecendo no ambiente e você comentar é muito melhor do que você ser direto. Então, essa ideia de fazer um elogio. Outra que ele fala que funciona muito na realidade, com qualquer relação, amizade, vendas, é o famoso stalkear a pessoa em mídias sociais. Então, antes de você conhecer a pessoa, se você sabe que vai vender, procura a pessoa no Google, ou no Instagram, ou no Facebook, e procura o tipo de atividade que as pessoas gostam. Todo mundo tem algum tipo de hobby ou tema que elas gostam. Tipo, se você começar a falar comigo hoje em dia sobre calistenia, ou sobre o UFC, ou sobre tênis de mesa, são coisas que eu sou apaixonado. Então vou ficar animado, vai ser mais fácil conversar comigo. E todo mundo tem algum tema que a pessoa enche os olhos. Minha irmã gosta de LOL. Toda vez que eu falo de LOL, inclusive ela tá editando esse podcast, toda vez que eu falo de LOL, ela adora. Todo mundo tem alguma coisa que você gosta, que você é apaixonado, tem uma paixão. E se você conseguir saber antes de falar com a pessoa sobre algo que ela interessa, ela vai se abrir muito mais, porque a realidade é que a maioria das pessoas não se dão trabalho de explorar o interesse dos outros. Na maioria das vezes a gente está muito pensando na gente. Então você fazer realmente, além de elogiar, falar sobre algo que a pessoa gosta, é uma ótima forma de vender. O que conecta com o que ele fala, que as vendas, na verdade, ele vê como processo de fazer amigos. Ele fala que essa venda onde você vai empurrando as coisas para a pessoa não funciona na vida real. As pessoas querem fazer negócios, é muito mais você fazer negócio com alguém que você gosta, que você tem algo em comum, do que uma pessoa aleatória. Então ele fala que você tem que realmente tentar se relacionar com as pessoas. As pessoas têm que gostar de você, têm que gostar da sua personalidade, achar você legal. Isso faz uma venda ser muito mais fácil. E ele diz que a venda tem que ser fácil. Ele dá o exemplo, por exemplo, muito parecido com você num relacionamento. Vamos supor que você conheceu alguém na internet. Se você não vai, logo quando encontrar a pessoa, você vai querer dar um beijo. A pessoa tem que
ter conforto com você, tem que ver se você tem interesses legais. Então, se você fez tudo certo, rolou química, a pessoa gostou de vocês, você tem algo em comum, o beijo, que seria mais ou menos fechar a venda, vem naturalmente, não precisa ser forçado. E a mesma coisa com vendas, você precisa facilitar. Talvez conversando com a pessoa, educando a pessoa sobre... Porque a pessoa ela vem com um problema. Por exemplo, quero mudar de carreira, ou quero tal produto. O seu papel é resolver esse problema. Então você educar a pessoa sobre o problema dela, diagnosticar o problema dela, apontar soluções, ela vai gostar de você. E aí a venda se torna muito mais fácil. Então ele diz que você, como vendedor, tem que estar sempre fazendo amigos. Isso foi um problema que ele encontrou no começo da carreira dele, o Sargent. Ele falou que ele tinha, às vezes, uma visita às 3 da tarde e ninguém falava para ele o que ele tinha que fazer o resto do dia. E aí ele falou com um amigo dele que era judeu e ele falou assim, cara, o que você faz para conseguir vendas? Ele falou, cara, sinagoga. Na sinagoga eu tenho um monte de contato e lá eu consigo leads que vão me levar a vender. E o cara pensou, nossa, verdade, eu não tenho uma sinagoga, mas eu gosto muito de malhar. Então ele se inscreveu em várias academias, ele malhava todo dia numa academia diferente de Nova York. E aí ele comprava água pro pessoal, criava relacionamentos, puxava papo e ele conseguiu várias vendas dessa forma. Era basicamente, enquanto ele não estava apresentando, ele estava socializando. Ele tinha uma meta de conhecer 100 pessoas novas toda semana. Então, onde, por exemplo, pegar um pouco do livro para aplicar na vida prática? Quais ambientes, talvez não seja academia, mas talvez conferências da sua área, ou grupos de estudo da sua área, grupos online, onde você talvez consiga novas oportunidades. Talvez um curso, um MBA, um curso para falar em público, algo do gênero vai te ajudar a abrir oportunidades. Então, enquanto ele não estava vendendo, ele supostamente estava malhando, mas ele também estava vendendo, ele estava conhecendo pessoas novas. E ele diz finalmente que o segredo das vendas é o follow-up que ele fala. A maioria das pessoas, e no livro One Page Marketing Plan, o autor, que inclusive eu fiz um review aqui foi o primeiro livro que eu falei, ele diz que a maioria das vezes você pede um orçamento, a pessoa manda e acabou. A pessoa desaparece. Ou a pessoa fecha negócio com você, faz o serviço e acabou. Só de você estar sempre entrando em contato, porque lembra que a filosofia desse cara é você ter um amigo. Você não sai um café uma vez com a pessoa e fim. Então tá sempre fazendo follow-up. O cara, você passa um orçamento, pergunta, tá tudo certo? Gostou? Hoje em dia tem formas automatizadas de você fazer isso. Tem uma ferramenta que eu uso muito boa chamada RD Station. Então o cara entra no site, baixou um e-book, já dá para mandar um e-mail automatizado. Gostou do e-book? O que você precisa? Não sei o que lá. Então você está sempre fazendo follow-up, perguntando, principalmente com clientes que você já teve. Porque eles vão ser os mais fáceis de você conseguir recomendação ou fazer negócios no futuro. Então sempre o follow-up. Acaba sendo feijão com arroz que ele fala. Ele não está falando nada revolucionário no livro que não seja senso comum, mas eu achei interessante a forma de contar histórias dele, bem legal. E essa ideia do follow-up. Tá sempre falando, tá tudo bem? Como tá? Tá precisando de alguma coisa? Dá um tempo, entra em contato, pergunta se a família tá bem. Tá sempre em contato. E achei legal. Achei bem legal esse livro, recomendo. E é isso aí. Semana que vem, faz umas 3 semanas que eu falo isso. Tomara que eu consiga terminar o livro do Rockefeller, que tem
milhões de páginas, mas esse livro é bom também, eu li porque ele é mais curto. E espero que gostem desse podcast. Semana que vem, na quarta, às 10 da manhã, vai ser lançado o próximo. E é isso aí, galera. Obrigado por me escutar. Abraços.